Oi, turma! Vamos hoje estudar o conteúdo de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, isto é, os elétrons se movimentando na mesma direção. Isso pode acontecer, por exemplo, quando um fio condutor está ligado a uma tomada ou uma pilha. E a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma lanterna comum, e tem especificado nela aqui 10A. Esse A significa ampere. Então, 10 amperes é a intensidade de corrente elétrica que passa por essa lanterna quando ela está ligada. Então, sempre que eu ligar a lanterna, os fios que estão dentro do equipamento serão atravessados por uma corrente elétrica com intensidade de 10 amperes. Nós podemos calcular a intensidade da corrente elétrica pela quantidade de carga que passa pela seção reta de um fio num determinado intervalo de tempo. Então, se em 1 segundo passa uma carga de 1 coulomb, vamos ter 1 ampere. Esse é o padrão, né? Cada coulomb passando pelo fio durante 1 segundo representa a intensidade de corrente elétrica de 1 ampere. Lembrando que o coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. No exemplo da minha lanterna, eu falei para vocês o quê? Que está escrito aqui que são 10 amperes a intensidade de corrente elétrica. Então, se são 10 amperes, a cada segundo vai passar 10 coulomb de carga. É comum que algumas questões utilizem submúltiplos do ampere, quando se está falando de correntes elétricas muito fracas ou cargas elétricas muito fracas, né? Que vão acabar gerando uma corrente fraca também. Os submúltiplos do ampere mais usados nas questões de concurso vão ser o miliampere, que vai ser o ampere dividido por 1000, ou o microampere, que já vai ser o ampere dividido por 1.000.000. Aqui são as fórmulas que nós vamos usar para tentar calcular a intensidade de uma corrente elétrica. I é igual ao módulo do ΔQ. Delta sempre indica uma variação. Esse ΔQ, ele vai ser o valor absoluto da quantidade de carga elétrica. O que isso quer dizer? O sinal não importa se a carga elétrica é positiva ou negativa, isso não vai influenciar na corrente, por isso que é o módulo. E no caso, a variação da carga é porque é depois da gente já ver a carga total daquele material. Considerando já aqueles cálculos que a gente aprendeu na aula anterior para ver a quantidade de carga e tal. Então, aquele resultado é que a gente vai considerar o resultado total da carga elétrica do material, só que a gente bota em módulo, entre essas barrinhas. Quando a gente bota entre essas barras indicando módulo, quer dizer que o sinal não importa se é positivo ou negativo. Então, vai ser essa carga dividido pelo ΔT. ΔT é o intervalo de tempo, ou seja, é o tempo que aquelas cargas demoraram para atravessar o material. E aí vamos para um exemplo. Um exemplo, se uma carga de 4 coulomb atravessa a seção reta de um fio em 2 segundos, vamos calcular a intensidade da corrente elétrica. A fórmula é essa daqui, A intensidade da corrente elétrica vai ser a carga dividido pelo intervalo de tempo. A intensidade da corrente é o que a gente quer descobrir. A carga é 4 coulomb e o intervalo de tempo é 2 segundos. 2 segundos foi o tempo que essa carga levou para atravessar o fio. Aí é só aplicar a fórmula. Vamos dividir a carga, que é 4, pelo valor do intervalo de tempo, que é 2.
4 dividido por 2 é igual a 2. Então, 2 ampere é a resposta final. Essas unidades que eu botei já são as unidades padrão utilizadas para fazer o cálculo. Caso a pergunta, em vez de vir em segundos, venha em minutos ou horas, aí vocês têm que converter para segundos. Mas é muito comum que a questão já dê para vocês nas unidades padrão para facilitar a conta. E aí vocês botam a resposta final assim. Resposta final, a intensidade de corrente elétrica é 2 amperes. Se for uma questão de vestibular discursiva, como tem na prova da UERJ, por exemplo, é interessante que vocês botem a resposta final dessa maneira. Mas se for uma questão de Enem, que vai ser de marcar, geralmente a resposta vai estar nesse formato aqui. Agora eu peço que vocês tentem fazer os exercícios que eu passei e se tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Podem me perguntar pelo Classroom ou pelo chat do Aplix. Bons estudos!